E porque continuamos a existir para a glória do Senhor, eu quero chamar aqui à frente o casal Hélio e Neia. Venham aqui, por favor, meus amados irmãos, meus queridos irmãos. Esse casal amado e abençoado, esse casal amigo da nossa comunidade de fé, a Igreja Batista Memorial, e que pela primeira vez aqui na igreja vai estar testemunhando do que Deus fez na vida deles. Meu primeiro contato com esse casal foi um contato parcial. Se deu lá na década de 90, mais especificamente no ano de 99, quando ainda à frente da Igreja Batista Monte Castelo, aqui em Teixeira de Freitas, fui convidado para pregar na Igreja Batista Central nesta cidade. E naquela noite, Jucinéia, já estavam casados, né? Em 99, já estavam casados. Jucinéia rendeu-se diante de Jesus, entregou a sua vida a Jesus. Mas eu não tinha a mínima ideia que nossos destinos se cruzariam décadas após aquela decisão, aqui na Igreja Batista Memorial, onde estou indo para completar 8 anos. E desde que cheguei aqui, esse casal, apesar de algumas dificuldades que Hélio vai citar posteriormente, sempre foi bênção na minha vida. Foi um casal servidor, um casal companheiro, um casal amigo. E para que eles estivessem hoje presentes aqui conosco, testemunhando do que Deus fez, muitas idas e vindas houveram. Passaram por muitas lutas e dificuldades que irão nos edificar a partir do relato de superação que eles darão aqui. A vida de Hélio, para quem o conheceu há anos passados, para quem o acompanhou no auge da sua crise, a vida de Hélio é um milagre do Deus vivo. O seu casamento, estando de pé ainda, firme e forte na rocha, é um milagre do Deus vivo. E você vai entender por que eu estou dizendo isso, você que ainda não conhece esse casal. Então é mais um testemunho, como tivemos no último domingo com o casal Dutra. Hoje temos aqui o casal Hélio e Jussi, para nos ensinar a depender do Senhor, crendo que transformações e mudanças radicais podem acontecer também em nossa vida. Como eu disse, é a primeira vez que eles estão falando aqui na igreja. Então, meu irmão Hélio, minha irmã Jussi, Deus é com vocês. Deus vai usá-los poderosamente para abençoar aqueles que estão em casa. Ele já está chorando aqui. Ó, se chorar demais, vai complicar o negócio. Ele já está aqui emocionado aqui, diante de mim, sem ter dado uma única palavra. Eu vou orar por eles nesse momento, tá bom? Ó Deus, aqui estão os teus filhos. Aqui nós temos um exemplo vivo da mudança radical que o teu filho produz na vida daquele que nele crê. Aqui nós temos um exemplo de reconciliação, de restauração com o Senhor. Restauração essa promovida pelo poder do teu Espírito, que convence o coração mais duro. Obrigado, porque sabemos que aquilo que vamos ouvir é fruto da tua atuação nestas vidas. E que aqueles que estão em casa, enfrentando dificuldades, amarrados a vícios, velhos hábitos e pecados que julgam serem insuperáveis, que esta noite seja uma noite de vitória para cada pessoa que está ao alcance desse testemunho. Fala-nos poderosamente, como somente o Senhor pode nos falar, em nome de Jesus. Amém. Boa noite aos irmãos que estão presentes aqui. Boa noite a todos que estão nos assistindo agora, aos internautas, aos nossos familiares, amigos. Boa noite. É com muito prazer, com muita alegria que nós estamos aqui diante de vocês nesta noite para glorificar, louvar e exaltar ao nosso Deus. Queremos agradecer a todos que estão nesse momento nos assistindo, ao pastor Júlio, que confiou e nos proporcionou esse momento. Queremos agradecer a Deus por tudo que Deus tem feito, por tudo que Deus já fez, pelo que Deus tem sido.
pelo grande amor que Deus tem feito na nossa vida e na nossa família. Muito obrigado, Senhor. Neste momento eu quero orar, antes de iniciar o meu testemunho, né? Quero orar a Deus, para que Ele fale aos corações daqueles que estão nos assistindo, daqueles que estão presentes, e que esse testemunho possa servir para reconciliação, recuperação, salvação, libertação de vidas que talvez esteja passando por tudo o que passei. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, Senhor, estou aqui diante da Tua presença, Pai. A glória é Tua, Senhor. O louvor é Teu, a exaltação é Tua. Ó Espírito Santo de Deus, fique conosco, Pai. Esteja presente aqui, Deus, como o Senhor esteve com Davi, com Abraão, com Jacó. Deus, Tu és amor, Tu és verdadeiro, Tu és fiel. Muito obrigado por essa oportunidade, Pai. Esconda-nos, ó Deus, atrás da Tua cruz. E que o louvor, a exaltação e a glória seja Tua, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Meus amigos e irmãos, neste momento o que eu vou falar aqui, o que eu vou testemunhar aqui, a princípio não é nenhum privilégio, nenhuma exaltação própria, nenhuma situação que exalta nada. Ao contrário, é situação que às vezes me envergonha e me deixa um pouco assim entristecido, porque não foi situação que eu sonhei, que eu quis e que eu tinha esperança de um dia viver. Não foi. É um ato de vergonha, não é um ato de exaltação a nada. Mas neste momento nós vamos começar, né? Meu nome é Hélio, como o pastor disse. Eu sou casado com Neia, graças a Deus, minha linda esposa, e abençoada. Tenho 3 filhos, Carol, Luana e Samuel, que são bênçãos que Deus me deu. Faço parte da Igreja Batista Memorial com muito orgulho, muita alegria. Sou líder de PGM, faço parte da liderança de Homem ao Máximo na nossa igreja também. Sou frequente, faço parte de liderança no Impacto Radical. Sou membro ativo da igreja. Sou comerciante na cidade. Graças a Deus, graças a Deus. São vitórias que Deus já me deu. Mas, irmãos, vamos começar, né, a contar um pouco da minha trajetória. Mas eu quero deixar a início a leitura da Bíblia em Provérbio 14, versículo 12. Vou botar o óculos aqui, senão não enxerga direito, né? Me ajuda aí, né? Provérbio 14, 12. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Como disse, né? Não me alegro ao contar essa história, mas irei contar para exaltação e glória do nosso Deus, e também como exemplo, né? Exemplo de muitos jovens que talvez esteja passando pelo que passei, pelo que vivi, e nesse momento talvez acho que não tem mais jeito. Não só quem está vivendo, mas até quem convive com pessoas que talvez esteja vivendo na situação em que vivi.
Eu fui um jovem criado no Evangelho, nascido no lar cristão, de pai e mãe e irmãos cristãos. Tive esse privilégio de já nascer numa família abençoada. Desde criança, meus pais me conduziam para a igreja, me levavam, tive bons líderes. A minha primeira igreja foi a primeira igreja batista em Teixeira de Freitas. Como criança, eu já ia para a nossa igreja e participei também de embaixada, fui embaixador do rei, tive esse privilégio de ser embaixador do rei. Participei também de conjuntos de música, conjunto Shekinah, que até hoje nunca esqueci o nome. Cantei no coral, era membro frequente. Um jovem, um adolescente, um junior participativo, fiel. Por incrível que pareça, meus irmãos e amigos, na minha fase de criança, de jovem, junior e adolescente, foi a fase que eu era mais fiel a Deus. Eu fui um adolescente jovem de oração. Eu participava de culto matutino, de vigília, onde tem o nosso pastor Neimi, que foi um dos pastores que me acompanhou nessa fase, o pastor Pedro Santana Neto, pastor Eliezer, foi os pastores que me acompanhou nessa fase de juventude. E quando jovem, acontecia, irmãos, que eu tinha mais um envolvimento direto com Deus. Eu tinha uma fidelidade maior com Deus nesse período, que eu chegava ao ponto de até mesmo não namorar, porque eu tinha medo de pecar. Eu tinha medo de pecar. Às vezes as pessoas chegavam para mim e falavam: Hélio, por que você não namora? Você é todo por fora. Mas eu tinha medo de namorar, porque eu achava que se eu namorasse, eu estava correndo o risco de cometer um pecado. E nessa fase eu comecei aos 14 anos, no meu presente de 15 anos, o meu aniversário, meu pai me deu o primeiro emprego. O meu primeiro emprego foi na Ótica Safira, com o Dr. Lorildo. Dr. Lorildo foi meu primeiro patrão, e com ele eu aprendi muita coisa. Aprendi a ser homem, no sentido de como agir como funcionário, né? E Deus, nessa fase de juventude, de adolescência, Deus foi trabalhando na minha vida, e realizando os meus sonhos, e abençoando a cada dia mais. E nessa fase de adolescente, de jovem, como todo jovem, né? Eu tinha um sonho. E o meu sonho era adquirir um emprego concursado, né? Ter um emprego com estabilidade. E aos 17 anos, eu comecei a me preparar para um concurso público. E esse concurso era o concurso da Polícia Militar. E às vezes eu falava para o meu patrão, que era o doutor Lorildo, falava: doutor, eu quero ser polícia. Ele: Hélio, você trabalha comigo aqui, eu penso em te dar um futuro, em te abençoar, em te ajudar. Mas eu queria ser policial e queria também ter um emprego com estabilidade, né? O sonho de todo mundo, ter um concurso público. Foi quando eu comecei a orar, como eu era um jovem temente a Deus, né? Fiel, obediente. Eu comecei a orar, comecei a buscar a Deus e falei: Senhor, eu quero passar nesse concurso. Isso foi em 1988. Comecei a estudar e comecei a orar, comecei a buscar, fazer campanha,
culto matutino, e pedindo a Deus que eu passasse nesse concurso. E meus irmãos, e Deus me deu. Deus me deu, Deus realizou o meu sonho, né? Como nosso Deus é um Deus que realiza nossos sonhos, e Deus me concedeu esse presente. Às vezes as pessoas falavam: Hélio, você não vai passar, é um concurso difícil. Foi o primeiro concurso da Polícia Militar pela Fundação Carlos Chagas, um concurso muito concorrido. E até eu mesmo pensava que eu não tinha condições de passar. Mas Deus me deu, meus irmãos. Eu acredito, eu tenho certeza que foi Deus que me deu. Deus me deu. E aí, meus irmãos, eu com 17 anos e meio já tinha passado no concurso. Não poderia assumir, porque só poderia ser aos 18 anos. Só que a bênção de Deus foi grande, que até o concurso eu completei 18 anos em fevereiro. E as inscrições foi feita para participar das provas, né, eliminatórias em junho. Foi quando eu já tinha completado 18 anos. E aí veio uma trajetória, fui para Salvador, participei de vários, no curso de eliminação. Resumindo, passei no concurso da Polícia Militar. Meu sonho realizado, tudo que eu tinha pedido a Deus, né, Deus me concedeu. Fui para Salvador com 18 anos de idade, novo, criado na igreja, sem muita experiência mundana, um jovem, limpo. E aí, meus irmãos, começou uma trajetória. Meus amigos, e meus irmãos que estão nos assistindo nesse momento, que estão presentes aqui na igreja, e líderes também, pais e mães, uma das coisas que eu tenho a falar para vocês é que quando a gente, às vezes falamos para os nossos filhos das coisas que o mundo tem nos oferecido, como droga, como sexo, como bebida, nós falamos que é pecado. É pecado. Pastores, pais, meu filho, não faça isso, que isso é pecado. Não faça isso, que isso é pecado. Mas em nenhum momento explica o porquê é pecado. Não fala das consequências que aquilo traz para nossas vidas. E nessa idade de 18 anos, eu nunca tinha bebido na minha vida, nunca tinha ido em festa, nunca tinha me prostituído. Fui para Salvador totalmente despreparado, confiando em tudo. Eu só tinha medo do maconheiro, só tinha medo da prostituta, só tinha medo de estar em bar, em boteco. Então eu falava: não, eu vou chegar aqui em Salvador, vou ser policial, vou cumprir o que eu tenho, um propósito. E nesse período eu comecei a frequentar com alguns irmãos, né, a igreja, a Assembleia de Deus. Eu queria estar no meio, eu queria ir para a igreja. Eu não queria envolver com as pessoas que seguiam outros caminhos. Mas foi passando o tempo, e como jovem, despreparado, até mesmo assim, imaturo, né? Na capital como Salvador, foi quando eu comecei a me envolver com uma mulher. Conheci uma menina na época, muito bonita, e comecei a me envolver. Nesse período, eu acabei me envolvendo com a pessoa de uma forma, né, que acabei cometendo pecado. E aí comecei a ingerir bebida alcoólica, e comecei a tomar posse de um poder, entre aspas, e me achar que eu já era o tal policial, 18 anos, novo, cheio de autoridade, já estabilizado, porque eu já era concursado. E aí, meus irmãos, eu formei em 1988, no final do ano, e vim para Teixeira de Freitas para trabalhar como policial militar. Quando eu cheguei de Salvador,
Nesse período que eu estava em Salvador, minha mãe não queria que eu continuasse na polícia. Incrível isso. Minha mãe chorava pedindo para que eu voltasse, para que eu largasse tudo. Eu falava: mãe, eu estou fazendo o melhor para mim, eu quero ser policial, eu quero ter meu emprego, mãe. Por que a senhora está chorando para mim ir embora? Mas a mãe conhece o filho. A mãe conhece o filho. Mãe já me conhecia desde bebê. Então ela já sabia meu temperamento. E quando voltei para Teixeira, meus irmãos e amigos, eu lembro de uma situação que me entristece até hoje. Quando eu cheguei, que eu fui para a igreja, o pastor Neemi, que era meu companheiro de baixo na igreja, no coral, veio todo alegre para mim, me abraçou: irmão Hélio, que bom que você já está aqui. Você agora vai cantar num coral comigo agora. Agora eu vou ter você do meu lado. Mas eu não era mais o mesmo. Eu não era mais aquele menino ingênuo, aquele crente sincero. Eu já tinha me contaminado, já tinha envolvido com as coisas do mundo, já tinha me prostituído, já tinha envolvido em bebidas, farras. E eu fui sincero, meus irmãos, porque eu cheguei para o pastor e falei: pastor, eu não sou digno de frequentar mais a igreja, porque eu errei, pastor, eu falhei. E aí nós dois choramos aquele dia junto, eu e ele. Foi muito triste, irmãos, essa situação. Mas hoje, depois de tudo isso que passei, eu aprendi uma coisa que quero falar para vocês que estão me ouvindo nesse momento, que estão presentes na igreja. Eu aprendi uma coisa, é que com certo homem não é a igreja, é Deus. Você não pode se afastar de Deus. Quando você comete um erro, que às vezes você peca, você falha, você erra, a primeira situação que você pensa é deixar de ir na igreja, é deixar de envolver na igreja, é deixar de buscar a Deus. Isso tudo é o que mais o inimigo quer. Ele quer que você faça isso para que você ande sozinho. Para que você ande sozinho. E esse foi um dos meus principais erros naquela época. Foi quando eu cheguei para o pastor e fui sincero em falar para ele, mas eu não perseverei. Eu poderia ter ficado na igreja, ter pedido perdão a Deus e continuado. Mas eu não me deixei levar pelo lado do bem, né? E aí, meus irmãos, eu entrei no mundo. Comecei a me envolver com pessoas, né? Com as coisas que às vezes para a gente é normal. Às vezes a gente acha que isso não é nada, mas as consequências, né? As consequências da bebida, do envolvimento com mulheres, acaba atrapalhando um pouco a nossa forma de viver. E nesse período eu já estava trabalhando em Teixeira de Freitas como policial militar. E eu fui, naquela época, como eu fui criado no Evangelho, no princípio da palavra, tinha uma família honrada, meu pai, minha mãe, meus irmãos, tinha dignidade. Eles me ensinaram a ser homem, a andar direito, a ser correto. Então nessa época, eu trabalhava certo. Eu era um policial exemplar. Eu era tão exemplar que às vezes me chamavam de bobo, me chamavam de tolo, porque tudo que eu via eu queria resolver. Porque um dos propósitos que eu entrei na polícia foi, primeiro, a estabilidade financeira, né, um concurso público, mas eu também queria fazer algo, eu queria ser autoridade, eu queria fazer alguma coisa, eu queria participar da justiça. Então eu trabalhava correto, eu não aceitava algumas coisas, alguns erros, eu não aceitava. E nesse período eu trabalhei com um pelotão especial, fui convocado sempre para missão especial, pelo fato de ser um bom policial, né? De ser honesto, de ter boas procedências, né? Eu nunca tive mau comportamento na polícia até então.
sempre andei direito. E agradeço a Deus, né, porque Deus me possibilitou. O amor de Deus foi tão grande que Deus me deu esse emprego. A instituição policial militar, a instituição da Polícia Militar da Bahia, é uma instituição respeitada, né? A Polícia Militar é uma boa instituição. Existem bons comandantes, pessoas com bom caráter, com boa integridade. Mas aí nessa época, meus irmãos, eu fui, por ser bom comportamento e por ser um policial ativo, um policial honesto. Naquela época a Polícia Civil, em Teixeira de Freitas, existia um desfalque. Faltava policial civil na época. Quando eu fui convocado por um coronel que foi delegado na época, ele foi nomeado pelo governador do estado para ser delegado, e ele teve a opção de escolher no batalhão 5 policiais militares. E eu tive a honra, na época novo, com 20 anos, de ser escolhido como policial militar de caráter, né? Para trabalhar com um coronel, que era um coronel de linha dura, de respeito, um homem honesto. E fui trabalhar na Polícia Civil, emprestado, sendo policial militar, mas agindo como policial civil. Nessa época eu não soube lidar com o poder. Eu não soube lidar com o poder, com a autoridade. Primeira, a autoridade de Deus, que Deus tinha me dado. E segunda, a autoridade dos homens. E aí acabei me deixando levar pelos prazeres, pelos desejos, pela ganância, pela arrogância, pelo excesso de poder, por mulheres. E comecei a me envolver mais e mais. Como nessa época eu era uma pessoa honesta e direita, eu me deixei contaminar pelo sistema corrupto e me envolvi com coisas que não fazia parte do perfil de um policial padrão, de um policial que a sociedade necessita, né? De um policial que a Polícia Civil e a Polícia Militar existe, que seja necessário, padrão. E comecei a me envolver com coisas ilícitas. Em 1992, 1993, um colega meu que participava comigo de algumas atitudes ilícitas acabou sendo preso em Linhares, no Espírito Santo. Foi quando tudo começou a ofuscar na minha vida. Aí a trajetória da minha vida começou a mudar a partir daí. De policial respeitado, temido, honesto, trabalhador, eu fui parar em um presídio. Fui preso, não só eu, mas foi preso alguns outros policiais na época, delegada. E nessa época eu fui para Salvador, preso. Nessa época, tudo se desmoronou. Tudo para mim tinha se acabado. O sonho que eu sonhei, o presente que Deus me deu, a minha vida criada na igreja, os ensinamentos dos meus pais, a minha família, os meus amigos, tudo para mim já estava sendo acabado. Naquela época eu fui me recambiaram para Salvador, não só eu, mas os outros policiais. E eu fui
preso e escondido, porque existiam alguns interesses em descobrir algumas coisas a mais, porque havia pessoas envolvidas, né, na época. E aí fomos para Salvador, onde me deixaram escondido. Eu fui para uma cela e passei 8 dias preso com a mesma roupa, sem tomar banho e dormindo no chão. Na época, o meu lençol era um jornal e meu travesseiro era 2 garrafas PET. Eu emagreci de uma forma que perdi mais ou menos uns 10, 12 quilos na época. Não era tão forte como hoje. E tudo se desmoronou. Meu sentimento era até mesmo de suicídio. Diante de um poder, de uma autoridade, diante de uma arrogância como policial, do poder que eu tinha, eu fui parar no presídio. Reverteu a situação. De polícia passei a ser preso em Salvador, distante da minha família. Na época eu tinha uma filha, né? A minha filha mais velha. E eu sofri muito. Chorava dia e noite, porque não era aquilo que eu sonhei. Não foi aquilo que eu fui ensinado na igreja. Não foi aquilo que eu fui ensinado pelos meus pais. Para mim eu tinha sido uma vergonha para a minha família. Uma vergonha para os meus pais. Foi quando eu fiquei escondido, me esconderam e me deram muita pressão na época. Mas Deus continuou cuidando de mim. Mesmo sendo falho, mesmo sendo errado, o Senhor não permitiu que nada me tocasse, que ninguém tocasse uma mão em mim. Aí eu fui para a Secretaria de Segurança Pública, em Salvador. De lá me transferiram para a penitenciária Lemos de Brito. Passei um período na penitenciária Lemos de Brito, em Salvador. Quem conhece lá, quem sabe como funciona, sabe o terror que é lá. De policial militar para preso. E aconteceu uma falha na época, que eu não sei se foi proposital, mas me colocaram no meio dos outros presos. Na penitenciária existe uma ala, que é a ala do pátio, onde ficam os presos normais. Existe a ala do seguro, que é a área que fica os estrupadores e os presos que não podem ficar no pátio de baixo. E eu, como policial militar, ex-policial militar, eu não poderia ir para nenhum desses 2 pátios, porque eu corria risco de morrer. E nessa época, me colocaram nesse local. E eu me lembro que uma noite, na noite que nós chegamos naquele local, quando eu olhei para aquela situação, cheios de grades, de preso, meus irmãos, é uma coisa feia, terrível, terrível. Os presos começaram a gritar, e eu cheguei ali, naquele local, juntamente com um colega, e naquela noite, nós 2 conversamos a noite toda. E ele me propôs a suicidar. Me chamou para, vamos nos matar. Mas uma das coisas que hoje
eu consigo enxergar. E uma das coisas fundamentais na nossa vida, que desde a infância, uma das coisas que fica na nossa vida marcado no nosso coração, é o temor de Deus. É o temor de Deus. E naquela época, naquele dia, passou um filme na minha vida. Quando eu imaginei que eu era embaixador do rei, cantava no coral, crente, eu não poderia me matar. Eu não poderia. Os ensinamentos, naquela hora valeu. Naquele momento valeu. Eu lembrei do temor, eu tive o temor de Deus. Eu falei, eu não vou me matar. Eu não vou me matar. Falei, velho, Deus vai nos tirar daqui. Deus vai nos libertar desse lugar. E naqueles dias, naquele momento ali, irmãos, Deus me deu um grande livramento. Deus me deu um grande livramento. Como muitos que Deus me deu em todos os momentos. Aquele foi um dos grandes livramentos, porque naquele pátio, o pátio embaixo, onde era o pátio grande, havia um preso que eu tinha prendido. E o preso, quando me viu ali, começou a gritar: existe um policial aí, existe um policial aí. E a cadeia começou a balançar, e começaram a fazer barulho. E eles que queriam me matar, na verdade. Mas Deus foi tão grande, que naquela época eles tiravam os presos para fazer ligações. E eu consegui falar com o agente, e ele me tirou. Quando ele me tirou, a gente desceu a escadaria para chegar no pátio de baixo, para depois ir para o portão principal. Os presos me viram. Quando os presos me viram, veio mais de 300 homens para me pegar. E por pouco eu não fui alcançado, porque Deus permitiu que naquela hora o agente abrisse o portão principal. E eu fui resgatado e consegui sair dali ileso. Depois dali eu fui para... Me tiraram. Houve um rebuliço na prisão, na penitenciária. E o diretor transferiu eu e o meu amigo para uma cela solitária, porque não tinha naquele local um lugar adequado para ex-policial militar. E me levaram para uma cela de isolamento, onde nós ficamos ali mais de um mês sem ver a luz do sol. A nossa luz era dia e noite, a luz da energia normal. Não tinha nenhuma claridade de dia. Passamos um mês e pouco ali naquele local. Depois fomos transferidos para o COP, que é o Centro de Observações Penais. Foi onde eu conheci o pastor Humberto, pastor Soraya, onde havia ali um trabalho evangélico, né, da Igreja Batista. E dali, meus irmãos, eu sofri muito, porque vinha a lembrança de quem eu era, né, de onde eu saí. E logo após ali eu fui abençoado mais uma vez por Deus. Deus, com a sua infinita misericórdia, né, com a sua infinita graça, me deu mais um livramento. Chegou meu alvará, eu fui liberto. Vim para Teixeira de Freitas mais uma vez, como ex-presidiário. Nessa época, já humilhado, né, envergonhado, desmoralizado, voltei para Teixeira. Era casado, tinha a minha primeira filha. Nesse momento, por um tempo, eu comecei a trabalhar, né, no meu primeiro emprego comum. Não era mais policial. Graças a Deus, o cuidado de Deus, né, e a bênção da minha família, o zelo de Deus, eu consegui o primeiro emprego. Na época eu trabalhei na gráfica Colina, né, que era a gráfica de Enéas.
trabalhei mais em outro emprego, onde hoje o que eu posso entender hoje como cristão, como servo de Deus, é que Deus cuida, é que Deus zela, mesmo quando a gente acha que não tem mais jeito. Deus levantou pessoas estranhas, né? Pessoas amigas, até mesmo pessoas que nem me conheciam, e me deram uma oportunidade, né, de emprego. E comecei a trabalhar. Mas, irmãos, às vezes a gente que não viveu uma situação dessa acha que é fácil, mas eu comecei a me sentir, não tive controle nas emoções. Eu não conseguia perdoar nem a mim mesmo por tudo que eu fiz. Eu ainda andava machucado, ainda vivia machucado. Eu não conseguia me perdoar porque ter envolvido com algumas coisas. Com envolvimento com crime, envolvimento com coisas erradas, coisas ilícitas. Não foi os meus ensinamentos, não foi o que eu aprendi. E me deixei levar, tentei firmar na igreja mais uma vez, comecei a frequentar de novo a igreja, trabalhando honesto, ganhando dinheiro honesto, vivendo na época com a minha ex-mulher, minha filha. Logo depois houve uma separação, separei da minha primeira esposa. E aí, meus irmãos, eu me deixei levar mais uma vez. Depois de algum tempo, me envolvi de novo com o mundo do crime. Já não como policial, como ex-policial. Como eu disse, né, não é coisas que exalta nada, ao contrário, envergonha, né? Mas tudo isso que estou falando aqui nesta noite, não estou falando para exaltação de nada. O que me leva a estar aqui falando isso é unicamente para exaltação, para a glória de Deus e para dizer para vocês que existe uma saída e que nada está perdido. Voltei de novo, meus irmãos, para a prisão de novo. Fui preso novamente, segunda vez. Passei mais 9 meses preso. Fui preso em Gandu, passei mais 9 meses preso em Itamaraju. Primeiro passei 10 meses preso em Salvador, na época do problema como ex-polícia. Depois fui preso pela segunda vez em Gandu, onde fui transferido para Itamaraju. Fiquei 9 meses. Mais uma vez a misericórdia de Deus, né? A graça de Deus me abençoou mais uma vez. Deus me deu mais uma oportunidade. Deus não desistia de mim. Deus não desistiu de mim. Mais uma vez Deus me deu mais uma oportunidade. Consegui sair pela segunda vez da prisão. Comecei a trabalhar novamente. Comecei a frequentar a igreja novamente. Comecei a buscar o Senhor novamente. Mas eu já estava ferido, eu não conseguia firmar, meus irmãos. Eu não conseguia mais continuar firme no propósito. Na verdade, acho que não havia ainda em mim uma conversão verdadeira, porque eu não conseguia, eu não tinha me entregado totalmente a Deus. E às vezes os prazeres e os desejos falavam mais forte. Mas Deus, com grande amor, uma das coisas que eu admiro, o que me leva hoje a servir a Deus, o que me leva a estar aqui à frente, não só diante dos irmãos, mas diante de milhares de pessoas, pelo Brasil, pelo mundo inteiro. O que me leva a estar aqui, meus irmãos, é a grandiosidade do amor de Deus. É pelo que Deus tem feito, pelo cuidado que Deus teve na minha vida, pelo cuidado que Deus tem. O amor de Deus é razão de tudo.
a razão da existência da nossa vida, da igreja. Deus é amor. E eu continuei pedindo a Deus e orando. E orando. Nesse período eu comecei a namorar com Neia. E eu pensava, às vezes, de não casar novamente. E eu, às vezes, até nem levava a Neia muito a sério, uma mulher bonita, né, como ela, inteligente, porque eu estava cego, às vezes oprimido, e não conseguia me perdoar, e eu achava que eu não tinha mais jeito. Mas continuei pedindo a Deus e as orações dos irmãos e da minha família. Deus é tão bom, meus irmãos. Deus é tão bom, o amor de Deus é tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que Deus me deu novamente o meu emprego da Polícia Militar. Inacreditável. Eu não acreditei quando eu retornei para a Polícia Militar, sendo eu ex-presidiário, 10 meses na penitenciária Lemos de Brito e Centro de Observação Penal em Salvador, 9 meses preso em Itamaraju, novamente na Polícia Militar. Voltei para a Polícia Militar novamente. Nesse período eu já estava casado com Neia, tinha casado há pouco tempo, e eu voltei a ser polícia, autoridade. Meus irmãos, eu não acreditei quando eu peguei o documento de reintegração na Polícia Militar. Eu vim de Salvador chorando até Teixeira, não conseguindo entender o porquê, o que Deus estava fazendo na minha vida. E comecei a ser polícia novamente. Mas o diabo não desistia de mim. O diabo não desistia de me usar como escravo. O diabo não desistia de me oprimir. Só que Deus também não desistia. Porque Deus não desiste de ninguém. Deus está sempre com a mão estendida. Deus está sempre ali, né? Clamando, venha filho meu, venha. E Deus não desistiu de mim. Nesse período eu voltei a ser policial militar novamente. Comecei a trabalhar de novo. Mas uma da situação que, como disse no início, o meu problema não era a Polícia Militar. Não era a instituição Polícia Militar. O problema estava em mim mesmo. Diante de frustrações, diante de derrotas, eu achava que eu não consertava mais, não tinha mais jeito, porque as pessoas às vezes só me chamavam para as coisas erradas. E comecei de novo, irmãos, a praticar coisas erradas. A princípio não era coisas no crime, mas comecei a envolver com mulheres, mesmo casado, mesmo já tendo a minha família. Eu comecei a envolver com noitada, comecei a envolver com droga, me deixei levar com o vício, com a prostituição, noites e noites. Naquela época eu chegava ao ponto de passar 8 dias desaparecido. Eu trabalhava numa escala
que eu trabalhava 15 dias e folgava 15. E não foi falta de Deus, porque Deus levantava pessoas que não eram cristãs para me dar conselho. Deus botava pastores. Eu cheguei uma época, eu fiz um negócio com um pastor. Comprei um carro na mão de um pastor e esse pastor me pegava no meu pé, falando de Deus, falava de Deus. Eu falava: pastor, eu não quero mais saber do senhor não, a vida do senhor era falar de Deus. Aquilo me oprimia. Aquilo eu não conseguia, meus irmãos. Eu não conseguia mais, mesmo sendo policial. E eu lembro que na época eu trabalhava 15 por 15. E Deus levantou um sargento na época para me dar conselho. E o sargento me dava conselho, pregava para mim, me evangelizava. Pessoas que não tinham nenhum envolvimento diretamente comigo, se preocupava. E eu já estava novamente envolvido diretamente com droga, com vício, com a prostituição, oprimido novamente por Satanás. E dessa vez, envolvido pesado com a droga. Eu lembro uma vez que Deus deu autoridade a Neia. Neia foi lá no batalhão e conversou com o coronel. E o coronel mudou a minha escala para 8 dias. E mesmo nos 8 dias eu ainda consegui assumir. Só fracasso, só tristeza, só derrota. E Neia vivia do meu lado ali, insistindo, orando. Algumas irmãs, alguns irmãos, pastores. E Neia indo em várias igrejas orando por mim, pedindo a Deus para que eu mudasse. E eu não mudava. Eu não entendia na época. Neia nova, bonita, inteligente. Eu largava minha mulher para envolver nas noitadas, na droga. Quando foi um dia, eu estava já passando por momentos já difíceis. Eu não tinha mais felicidade, eu não tinha mais alegria. Minha alma triste, porque eu já estava novamente nas coisas erradas. Eu achava que não tinha mais jeito. E um dia já envolvido já tinha usado droga aquela noite, até tarde. Eu peguei a minha arma e falei: eu vou me suicidar, porque eu não tenho mais jeito. Só que eu comecei a andar em Teixeira na noite, sozinho, de madrugada, com a pistola na mão. E fui até aqui um bairro aqui, o bairro Bonadimã, na época não tinha casa, era tudo deserto. E eu falei: hoje eu vou me matar. Quando eu cheguei naquele local, eu peguei a pistola, olhei para a pistola, falei: vou dar um tiro no meu ouvido e acabar com isso, porque eu não tenho mais jeito. Só que naquela hora eu, mais uma vez, Deus de novo não permitiu. Foi incrível aquele momento, na hora naquela luta entre o suicídio, né? Já cheio de droga. Eu peguei um CD que estava no carro. Coloquei um CD no carro para tentar se eu sair daquele momento. Foi quando o CD que eu coloquei na hora, sem querer, peguei no escuro assim dentro da pasta de CD. Foi um CD que o sargento Sérgio tinha me dado, um CD de Sérgio Lopes.
Aí quando eu botei aquele CD, começou a passar aquelas músicas. Eu não tive mais coragem. Comecei a chorar. Comecei a chorar e clamar a Deus e pedir a Deus: Senhor, tem misericórdia da minha vida. Eu não quero fazer isso. Eu pensava que, como eu não estava tendo coragem de dar um tiro no ouvido, eu imaginei de pegar o carro e passar em uma curva. E passar numa curva. E passar direto na primeira curva e descer a ribanceira de carro, com o carro e me jogar. Mas quando eu comecei a ouvir aquela música de Sérgio Lopes, eu saí com o carro chorando, dirigia, parava no volante, chorava. Consegui chegar em casa. Quando eu cheguei em casa, já veio me recebendo, meia nervosa, que eu já estava na noite. E eu comecei chorando, e ela: o que que você tem, o que que você tem, o que que você tem? E eu falei com ela: Néia, não briga comigo não, não briga comigo não. Não briga comigo não, porque eu ia me suicidar. Ela: vamos orar, e até isso, mais uma vez o amor de Deus, começou a orar. Quando ela começava a orar, eu levantava, eu ajoelhava e levantava, eu não conseguia ficar de joelho. E aquela luta durante a noite toda. E no outro dia, a viatura veio me buscar para ir trabalhar. Eu não tinha dormido aquela noite, tinha passado a noite aterrorizado. Eu fui trabalhar. Cheguei lá no batalhão, falei para o meu chefe, contei para ele que ele cristão. Falei o que estava acontecendo na minha vida, a opressão. E naquele dia, mais uma vez, Deus me deu uma oportunidade. Eu vim para casa mal, triste, entristecido. Eu falei: chega, eu vou parar com isso tudo. Eu vou parar com isso tudo. Só que naquela época, meus irmãos, mais uma vez eu já estava envolvido com o tráfico de droga. Eu já estava não só consumindo, como vendendo. E aí eu cheguei em casa, meio agoniado, meio atormentado. Néia percebeu logo como eu estava. Falou: Hélio, você está estranho. Eu não quis falar para nada para ela. E naquele dia eu estava com meio quilo de cocaína. E eu fiquei naquela luta, porque eu queria mudar, eu queria sair daquilo e não conseguia. Liguei para o pessoal na época e falei: vou devolver isso, eu não vou mais mexer com isso. E ele falou: não, moço, só essa aí, só essa aí. Sai, só essa aí você para. E aí, mais uma vez, o cuidado de Deus, o zelo de Deus comigo foi tremendo. Foi quando eu resolvi cumprir a minha tarefa de levar aquela droga para Porto Seguro, porque eu tinha essa missão de levar essa droga lá. E meus irmãos, durante essa trajetória dessa droga, algumas coisas aconteceu incrível. Eu tinha acabado de deixar o carro para fazer a revisão geral, porque naquela época eu só andava, tudo padrão. Quando chegou na saída para Teixeira, já chegando em Itamaraju, depois de Itamaraju, o carro começou a tripidar. E eu estava levando a droga. Naquele momento eu não entendi, porque o carro tinha acabado de sair da oficina. Quando cheguei em Itabela, parei na borracharia. O borracheiro olhou e falou assim: rapaz, a porca dos pneus do carro aqui, do pneu dianteiro, está sem apertar, está afogada, apertando de mão. Falei: meu Deus, aperta aí. Ele apertou.
Continuei a viagem. Quando chegou em Eunápolis, mais uma vez, o carro começou a trepidar novamente. Parei em outra borracharia, pneu novinho. O borracheiro falou: ó, o pneu desagregou, presta mais não. Mandei colocar o socorro e fui seguir a viagem. Quando cheguei em Porto Seguro, no posto da Polícia Rodoviária Federal, fui abordado mais uma vez. Ali eu, consciente que estava por cima de tudo, né? Se achando tal, usando até mesmo do poder de polícia, né? Ali eu fui abordado e preso mais uma vez. Só que ali, quando eu fui preso, eu entendi que alguma coisa estava acontecendo. E ao invés de se entristecer como as primeiras vezes, eu fiquei mais tranquilo. Porque eu senti que ali já foi o cuidado de Deus. Deus não permitiu, porque o inimigo que não teve a sorte de eu ter cometido suicídio uma noite antes, eu senti que ele tentou me matar 2 vezes. Porque se o carro tivesse soltado a roda, eu tinha caído numa ribanceira. E na segunda vez, quando o carro desagregou o pneu, do mesmo jeito. E aí eu fui preso pela 3ª vez. Dessa vez por tráfico de droga. E aí, meus irmãos, a minha vida tinha acabado novamente. Mas Deus usou mais uma vez pessoas, usou a minha família, né? Meus irmãos, meus amigos, que continuaram acreditando, continuaram sendo usados por Deus. Hoje eu entendo que não era somente eles que estavam fazendo isso, porque eles eram bonzinhos, mas porque Deus estava usando eles como ferramentas para me abençoar. E eu mais uma vez preso. Nessa época eu já tinha minha filha, a 2ª filha, bebezinha. Outros sofrimentos, mais uma vez preso. E mesmo assim, Deus não permitiu que Néia desistisse de mim. Hoje, às vezes eu fico conversando com ela, a gente fica imaginando que é inexplicável hoje nós estarmos juntos. Graças a Deus, Deus tem nos abençoado, nos dado uma família maravilhosa, porque Deus tinha um propósito nisso tudo. E através das orações de irmãos, de pastores, do apoio da minha família, né? Inclusive Célia, na época, foi uma mãezona para mim, me abençoou muito na época, me sustentou nesse período. Perdi meu emprego. Nesse período eu passei 1 ano e 2 meses preso dentro do batalhão, onde alguns policiais amigos me deram apoio espiritual, né? E um desses apoios foi de um tenente da Polícia Militar na época, que hoje é pastor. Ele me deu um apoio espiritual, foi o Major Anilton hoje. Eu até falo o nome dele porque ele foi uma bênção na minha vida. Quando o pastor Teixeira também, o pastor Teixeira orou muito por mim. Alguns outros nomes, como Sargento Sérgio, né? E uma das coisas que me fortaleceu durante essa trajetória foi um dos versículos que o Major Anilton hoje me deu na época, que ficou gravado na minha memória, que está em Salmo 125, que é o
o versículo que diz: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas é firme para sempre. Isso aí, a todo momento isso vinha na minha mente. Na época eu falei, eu não vou mais inventar historinha, não vou mais mentir. Na época veio advogado de Salvador, chegou algumas pessoas do meu envolvimento com tráfico, querendo me convidando, mas eu não quis mais. E Deus abençoou que mais uma vez, Deus cometeu mais um milagre na minha vida. Uma pessoa como eu, na trajetória de prisões, como estava, era para ser condenado a mais de 15 anos de cadeia. E a graça de Deus me alcançou mais uma vez. E eu fui condenado a 3 anos na época. E eu consegui sair da cadeia com 1 ano e 9 meses. Nessa trajetória de vida, na minha vida de tristeza, dor, angústia, desobediência, eu passei na minha vida mais de 3 anos preso. Caso perdido diante da sociedade, pessoa que não tem mais jeito. Porque às vezes, irmãos e amigos, né? A gente desiste muito fácil. Eu sei que é dolorido. Você tem uma pessoa como eu na época, diante de 3 prisões e mais algumas outras, envolvimento no tráfico de droga, em coisas de homicídio, muita coisa a mais. E Deus não desistiu. E levantou pessoas que acreditaram, usadas por Deus, para acreditar em mim, para acreditar que havia uma solução, que havia jeito. E hoje às vezes a gente desiste muito fácil. Desiste muito fácil. Às vezes você que está me ouvindo nesse momento, pais e mães, família, que tem filho, que estão nos presídios, que estão em penitenciária, que estão no vício das drogas, que estão na prostituição, às vezes se acha que não tem mais jeito, mas existe uma solução. E logo após eu sair dessa prisão, dessa condenação de 3 anos, comecei uma luta espiritual para voltar de novo para o meu primeiro amor, para permanecer na igreja, porque nos braços de Deus, ali era o meu lugar, aqui é o meu lugar, esse é de onde eu nunca devia ter saído. Como eu disse no início, há caminho que ao homem parece ser bom, mas o fim é caminho de morte. Mas Deus não permitiu que o diabo ceifasse a minha vida. Deus não permitiu que o diabo tivesse êxito na minha vida. E nessa época que eu saí da cadeia, desempregado mais uma vez, ex-polícia pela 2ª vez, desmoralizado, ninguém mais, talvez algumas pessoas, né, ainda acreditava, mas a maioria não acreditava mais em mim. Ele não tem mais jeito. Mais de 3 prisões, polícia por 2 vezes, que Deus
impossibilitou. E eu voltei, saí da prisão, lutando, mas naquela luta espiritual ainda começava naquele dilema, porque não é fácil, porque o problema da droga, meus irmãos, o problema da prostituição, do mundo, das coisas ilícitas, não é somente o espiritual, é também o físico. Se torna uma questão de saúde. E eu já tinha algumas dependências de droga, algumas sequelas que ficou marcada no meu psicológico, na minha vida: vergonha, derrota, tristeza, dor, separação, angústia. Mas os primeiros ensinamentos que os meus pais me ensinaram, é por isso que eu digo hoje, pais e mães, a responsabilidade de levarmos os nossos filhos, ainda jovem, ainda criança, para conhecer a palavra de Deus, para a igreja, é muito importante. Porque até hoje eu continuo de pé, porque o temor de Deus, porque a palavra que Deus plantou no meu coração nunca saiu. Deus nunca desistiu de mim. Deus nunca me abandonou. E nesse período após a terceira prisão, ainda com a luta, Neia também nunca desistiu, né? A minha família, meus amigos. Eu também agradeço a alguns irmãos que até hoje, né, continua intercedendo por mim. A minha igreja, a Igreja Batista Memorial, agradeço a Deus pela minha igreja. Agradeço a Deus pelo pastor Neimi, pastor Luiz Carlos, pastor Júlio, que hoje é o meu pastor, que me deu um apoio nessa última trajetória, ao qual ele até mesmo chegou a um ponto de desanimar, acho que ele já não queria mais insistir. Ele me dava umas duras, mas Deus levantou ele para me abençoar, e Deus deu a ele sabedoria, que ele me deu a abertura de ser franco. Às vezes as palavras duras que ele me jogava contra a parede, servia. E eu comecei essa luta espiritual e, Senhor, eu quero mudar a minha história, eu quero mudar a minha vida. Foi quando, através de Neia, do pastor Júlio, eu fui convidado para ir para o Impacto Radical, a primeira edição do Impacto Radical na Bahia. E eu não sabia como é que era, né, esse projeto, não conhecia. E no início eu falei, eu não vou para o Impacto Radical. É um projeto como qualquer outro. Eu já participei de encontros de casais, já participei de vários encontros e até hoje eu continua sendo do mesmo jeito. Mas Deus usou o Impacto Radical como ferramenta, meus irmãos. Não é que o Impacto Radical me salvou, mas através do Impacto Radical, da ferramenta do Impacto Radical, né, Deus falou grandemente comigo ali. Deus me impactou. E ali naquela primeira edição, eu fui impactado. Deus falou ricamente ao meu coração, porque uma noite antes, 2 noites antes de ir para o Impacto Radical, eu estava assistindo na TV uma filmagem, né, onde passava o drama de Jacó e o anjo. A luta que Jacó teve com o anjo,
de Jacó querendo a bênção. E naquele momento, assistindo aquilo, eu falei: Senhor, dessa vez eu quero ser abençoado. Eu vou lutar com o anjo, porque eu quero ser abençoado. E quando eu fui para o Impacto Radical, eu fui nesse propósito de ser abençoado. E Deus tem me abençoado grandemente, meus irmãos. Hoje, eu digo para todos vocês que estão me ouvindo neste momento, que tem jeito sim. Deus é Deus de milagre. Deus é Deus que muda. Deus é Deus que transforma. Deus é Deus que sara. Deus é Deus que restitui. Deus é Deus que levanta os que estão caídos. Deus é Deus de poder. E a minha vida mudou a minha história. Deus mudou a minha história. As promessas que Deus fez para mim, quando estava no presídio, quando Deus usou pessoas e me falou que Deus ia me restituir tudo do que eu perdi. E hoje, Deus me restituiu tudo. Deus me restituiu tudo. Onde eu declaro para o Brasil, para o mundo todo, que eu não merecia nada disso. Eu não mereço nada disso. Eu não sou digno, irmãos. Eu não sou digno, nem mesmo de estar aqui, diante de vocês, falando o que eu estou falando e testemunhando. Eu estou aqui pela graça e pela misericórdia de Deus, porque a misericórdia de Deus realmente é a causa de não sermos consumidos. E hoje, Deus me restituiu tudo. Além de continuar com a minha esposa abençoada, mulher inteligente, do meu lado, que está comigo desde os primeiros momentos, me deu 3 filhos abençoados: Luana, Samuel e Carol, perfeitos, saudáveis. Eu falo isso aqui, irmãos, não é para me exaltar, não. Hoje, Hélio, que estava caído, estava oprimido por Satanás, Deus me deu a vitória. Deus me deu muito mais. Não é para exaltação própria, não. O que estou falando aqui é para a glória de Deus. O que a droga não me deu, o que o crime não me deu, o que as coisas erradas não me deu, o meu Deus me deu. Honestamente, dignamente. O dinheiro ilícito não me levou a nada. Tudo que o diabo me deu, ele tomou. Tudo que o diabo me deu, ele arrastou para ele mesmo. E hoje ele está derrotado na minha vida, na minha família. Ele não tem mais poder, porque Deus é grande, meus irmãos. Hoje eu fico até meio sem graça de dizer, né? Porque para mim não, assim, mas eu tenho que falar. Eu tenho que falar porque é para a glória de Deus. Deus me deu hoje uma empresa que eu trabalho com meu nome. Hoje eu tenho uma loja. Hoje eu tenho um sítio. Hoje eu tenho até casa de praia. Até casa de praia eu tenho. Eu nunca imaginei de ter uma casa de praia, irmãos. E hoje Deus me deu. Deus me deu uma casa de praia. Deus me deu sítio. Deus me deu loja. Deus me deu filho abençoado. Deus é Deus de vitória. Eu glorifico a Deus nesse momento. Eu quero agradecer a todos que ainda estão aí ouvindo, né? Que estão do outro lado, ouvindo o meu testemunho, meus irmãos. Mas esse testemunho é um testemunho de glorificação a Deus. Eu quero agradecer ao pastor que me confiou, o pastor Júlio. Eu quero agradecer a minha família que me ajudou, que me abençoou em todos os momentos.
aos meus amigos que acreditaram em mim, às autoridades que acreditaram em mim. Eu quero agradecer ao Criador do universo, ao soberano, Senhor dos senhores, Deus dos deuses. Eu quero agora deixar uma palavra, né? A palavra está em Ezequiel 11:19. Ezequiel 11:19, onde diz: e lhes darei um só coração e um espírito novo, porei dentro deles, e tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne, para que ande nos meus estatutos, e guarde os meus juízos, e os cumpram, e eles me serão por povo, e eu lhes serei por Deus. Esse Deus é tremendo, meus irmãos, e Ele continua sendo o nosso Deus, Ele continua sendo o seu Deus, Ele continua sendo o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Josué, e o Deus de você que está nesse momento me assistindo, de você que está onde, qualquer lugar do Brasil, do mundo, você que está hoje achando que você não tem mais jeito, que você já não tem mais saída, você que está com a família, que às vezes está se sentindo oprimido, porque seu filho está no presídio, porque seu filho está no crime, nas drogas, eu deixo para você uma palavra: Deus é Deus de restituição, Deus é Deus que sara, Deus é Deus que cura, Deus é Deus de promessa, meus irmãos, Deus é Deus de promessa, meus amigos. Não desista do seu ente querido, não desista, não desista, Deus restitui. E agora eu quero passar a palavra para minha esposa, né? Para ela falar um pouquinho também, né? Ela vai falar, porque ela faz parte, né, de tudo isso. Graça e paz, irmãos. Eu acredito que o momento hoje foi especialmente para Hélio, né? Entendo, né, que o tempo já está avançado, mas a única palavra que eu quero deixar nesta noite é que eu não sou melhor do que ninguém, e não estive nessa situação porque eu sou forte, mas o Deus que habitou em mim é forte. E se você está passando por alguma situação como essa e tem alguém da sua família vivendo isso, se submeta a Deus. Foi o que eu fiz, eu me submeti a Deus, mesmo em meio às humilhações e às tristezas, e aquilo que o mundo acha que você não deve suportar. Mas eu falei: Senhor, a tua vontade vai ser feita. E Deus me convidou para participar desse momento. Foi doloroso? Foi. Foi difícil? Foi. Mas o Senhor me deu o privilégio de mostrar o tamanho do amor dele. Através da vida de Hélio, o Senhor me mostrou que mais importante do que eu achava da humilhação que eu estava vivendo era a importância que uma vida tem para Deus. Era uma vida que estava se perdendo. E o Senhor me ensinou o que era amar através da vida de Hélio. Então eu glorifico a Deus por isso. Hoje eu consigo compreender como é o amor de Deus. E uma outra oportunidade eu posso entrar em detalhes com isso. Mas agora eu creio que Deus já falou o que Ele queria falar. Que Deus continue nos abençoando na graça dEle e no poder dEle sempre. Em nome de Jesus. Amém. Eles pediram uma canção, né? Ele pediu uma canção. E ele, não sei se ele já sabia que essa canção é minha canção, né? Geralmente todo mundo que tem um momento de cura, uma intervenção sobrenatural e que conhece essa canção, faz dela a canção da própria vida, né? Nunca houve noite
que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problemas que possam impedir as mãos de Jesus pra me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problemas que possam impedir as mãos de Jesus pra me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. E esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. E esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Usa-me, sou teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, eu sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Ei, sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Glória a Deus. Fica em pé, né? Glória a Deus. Olha que palavra poderosa. Olha o tema do nosso testemunho. Bota aí de novo, por favor, o painel, Vinícius. Olha o tema. Não existem casos perdidos para Deus. 3 prisões, totalizando 3 anos. 3 anos que poderiam parecer já símbolos de uma vida perdida. Mas hoje Hélio está aqui. E veja bem, isso aqui que ele está falando não é fruto de uma emoção repentina. Já tem 4 anos que ele está caminhando firme com Jesus. 4 anos, foi no mês de maio de 2016 que você teve esse reencontro com o Senhor, para valer. Quando Jesus agiu poderosamente, derrotando fortalezas espirituais no coração de Hélio. Hoje Hélio é um marido respeitável. A sua esposa assina embaixo quando ele diz isso. É um homem de negócios confiável. E não é que não tenham tentações na vida dele. O mal bate a porta continuamente. Mas hoje ele está revestido do poder do Espírito para dizer não a cada tentação que bate à sua porta. Hoje Hélio conta com respeito na sua família.
Ele é exemplo de transformação na sua casa. E ele tem gerado a partir da sua vida uma espécie de efeito dominó positivo na sua casa, na sua família, entre os seus irmãos. Pessoas têm se reconciliado com Deus a partir da instrumentalidade de Hélio. Hélio é exemplo de liderança hoje para os homens da igreja, que o tem em alta conta, em autoestima. Isso não é porque ele é melhor do que ninguém, é porque Jesus entrou na sua vida e ele se permitiu ser alvo desta graça. Você não é um caso perdido. Você não é. O mesmo poder que mudou a família de Hélio, a vida de Hélio, é o poder que está à sua disposição. Então agora onde você está, tenha feito o que quer que já tenha sido praticado por você. Seja você quem é atualmente. Eu quero te desafiar agora a baixar sua fronte. Baixe sua cabeça onde você está. Eu quero orar pela sua vida, para finalizar essa noite de poder, de testemunho de milagres da parte do Senhor. Milagres que podem se repetir em você. Eu creio. Mas você também tem que crer nisso. E você vai crer em nome de Jesus. Baixe sua fronte. Eu quero orar por você. Ó Deus, eu estou te pedindo agora por essa pessoa que eu nem conheço, que eu nem sei quem é, mas que se encontra agora atolada em vícios os mais diversos, é marcado por sentimentos de culpa, decorrentes de coisas que foram feitas lá atrás e que atormentam a sua alma, como atormentavam a vida de Hélio, e que o impediam de andar em novidade de vida, trazendo-o sempre de volta para um passado de dores, não permitindo que ele vivesse um novo status espiritual. Há muitos que estão assim nesse mesmo quadro hoje. Mas em nome de Jesus, pelo poder do sangue que fluiu da cruz e que nos liberta de toda a culpa do pecado, eu te imploro por esta vida, por esta família que está agora sendo alcançada por este culto, que a mesma mudança radical operada na vida de Hélio, na sua casa, seja a mesma mudança operada agora neste coração, a favor deste lar, a favor desta família, desta vida que está nos ouvindo, nos assistindo agora. Tu és o mesmo, sim. Tu não tens filhos prediletos. Hélio foi alcançado, e outros poderão e continuarão sendo alcançados também. Então levanta uma alma ferida e caída nessa noite, para que ela se torne uma alma rediviva, ressurreta, pelo poder do sangue do teu Filho, pelo poder do teu Espírito, que nos renova, para vivermos em novo status, em um novo quadro de existência. Deus, que a partir dessa palavra, pessoas que foram alcançadas por esse testemunho, tenham essa noite como um marco divisor de águas na sua vida, para a glória do teu nome e em nome do Senhor Jesus.